abusos sexuais do prefeito de Uruburetama, José Ilson de Paiva, também aconteceram contra as mulheres de Cruz, município localizado a 235 quilômetros de Fortaleza. Aqui ele atuou como clínico e cirurgião geral de 2007 a 2013, tanto no Hospital Municipal quanto no Centro de Saúde do município. No período, também filmou dezenas de pacientes neste centro. As mulheres de origem humilde tinham no médico uma referência ginecológica. Era o caso dessa paciente. Após uma cirurgia, eu comecei a sentir sangramento, na vida sexual, no ato sexual. Aí ele falou pra mim que eu tinha que fazer um tratamento, Aí por conta disso eu procurei ele, foi quando fui usar esse suposto creme que ele disse que ia me ajudar, dizendo que se eu não fizesse aquele tratamento ia gerar câncer. Em alguns casos, o médico avisava que iria tirar fotos para depois analisar as imagens e descobrir possíveis doenças. Isso assustou a dona de casa. Ele falou pra mim, não, bebê, que saí e me mostrou umas fotos. E tirou foto minha também. E eu falei, doutor, pelo amor de Deus, o senhor com essa máquina, pra que é isso? Ele falou, não, minha bebê, essa foto aqui não vai sair teu rosto, não vai. É só pra me tirar dos teus genitais e também das mamas, pra saber até que tanto tem hormônio que vem a gerar câncer. A primeira sessão foi normal, segundo a paciente. A segunda foi traumática. O método de aplicação começava semelhante a uma consulta regular ginecológica. Eu olhava pro teto, que eu morri de vergonha. Eu vi ele tremendo muito. E quando eu fui ver, eu vi ele muito nervoso. E eu já cansada, de estar naquela maca lá muito pequena. Tava uns 10 minutos ele tentando e não dava certo. Foi quando eu olhei assim pra ele. Eu olhei no jaleco dele, eles com os genitais dele todo de fora. E tremendo muito, tentando entrar em mim de qualquer jeito. E eu surtei, eu saí de lá correndo. As desculpas para os procedimentos abusivos eram muitas. O médico usava as supostas aplicações para casos de sangramentos, secreções, inflamações, hemorroidas e até útero investido. Às vezes as pacientes afirmavam que não estavam sentindo nada e ainda assim ele identificava uma dessas doenças. E quando questionado pela estranheza dos métodos, dizia que aquele era o procedimento padrão e que estava tentando prevenir possíveis cirurgias e até o câncer. Ele dizia que a gente tinha muita inflamação. Só que eu nunca vi essa inflamação, mas ele dizia, como ele é um médico, obstetra, ginecologista, a gente pensava que ele estava falando a verdade. Mesmo diante dos abusos, muitas mulheres preferiram manter o silêncio. José Ilson sempre teve muita influência política. A esposa dele, Maria das Graças Cordeiro de Paiva, foi prefeita da cidade por 2 mandatos consecutivos, eleita em 1996 e 2000. Chegou a ser condenada em segunda instância por improbidade administrativa, mas nunca foi presa. Além de médico conceituado, o próprio Ilson de Paiva foi vice-prefeito em Uruburetama, em 2012. Eleito para o atual mandato em 2016. Também responde a processo por improbidade administrativa. As pacientes não tinham muita opção. A gente, como família humilde, é o único ginecologista da cidade, porque os outros ficam mais longe. Cidade pequena, o médico é exaltado. Devido a ele ser uma pessoa conhecida, todo mundo tem ele como uma pessoa boa, sem saber o que ele faz. Eu queria gritar, dizer para todo mundo, mas ao mesmo tempo era a minha voz. Era só a minha voz, talvez no meio de muitas. O que seria a minha prova no meio do... Como seriam as provas que eu teria? Minha palavra contra um médico bem reconhecido e bem querido nesse lugar? Ao longo dos anos, as mulheres que tiveram coragem de denunciar sofreram graves consequências. Há 25 anos, pacientes vítimas de abuso já apontavam as agressões do médico, mas não foram levadas a sério. Em 1994,
o jornal Diário do Nordeste chegou a publicar notícias sobre a denúncia de donas de casa da zona rural de Uruburetama, que disseram sofrer assédio sexual, descrevendo as práticas criminosas cometidas por Joséilson de Paiva. O caso deu origem ao inquérito policial que se transformou em processo judicial na época, mas o processo terminou com um acordo judicial de suspensão por falta de provas. Eram as palavras das vítimas contra as do médico. Foi arquivado depois de 2 anos. Sanções mesmo, só para as pacientes. Ele é muito poderoso lá na cidade. E as outras mulheres, tinha 2 mulheres na zona rural que chegaram a denunciar. Elas foram agredidas na rua pelos funcionários da prefeitura. Ele colocava capanga atrás dela armado. As casas delas foram apedrejadas. Até hoje tem uma que sofre com problemas mentais devido a essa situação, né? No ano passado, vídeos de Joséilson tendo relações sexuais com pacientes vieram à tona e outras mulheres também passaram a denunciar os abusos sofridos. A TV Diário chegou a fazer uma matéria sobre o escândalo. De acordo com relatos, o atual gestor aqui do município acabou praticando atos libidinosos. Como os vídeos de 2018 mostravam práticas sexuais que pareciam consentidas, mesmo dentro das unidades de saúde, o caso, mais uma vez, não afetou a vida do prefeito, que continuou impune. A própria mulher dele defendeu o médico na época. Ele nem prefeito era, isso já está com 2 a 3 anos, que aconteceu isso que nem eu sabia com essa mulher, mas era só uma mulher. Porque eu quero saber qual é o homem que não traz sua esposa. Eu não conheço no Brasil. No mesmo período, foram feitos 5 boletins de ocorrência denunciando o prefeito pela prática de estupro. As vítimas preferiram ir na delegacia de Itapipoca, município vizinho, por medo de represálias. 2 casos datavam de 1986, outro de 1994. Por serem muito antigos, os crimes prescreveram. Em outro caso, a vítima preferiu não continuar a representação. Apenas um dos boletins, relativo a um atendimento criminoso de 2015, foi transformado em inquérito e enviado à Justiça. Nele, a paciente relata detalhes do abuso e conta que percebeu que estava sendo estuprada pelo médico. Viu que tudo o que estava acontecendo seria fora do procedimento comum. Em março deste ano, a Justiça devolveu o processo solicitando novas diligências. O caso foi transferido da delegacia de Itapipoca para a de Uruburetama e até agora não foi reenviado à Justiça. Enquanto isso, o médico processou as vítimas por calúnia. Fui no fórum e fiz a denúncia, fui na televisão. Aí o prefeito colocou contra as vítimas processo de calúnia e difamação, dizendo que a gente estava caluniando ele e difamando ele. Aí, para poder o processo ser arquivado, as vítimas teriam que pedir desculpa para ele. O juiz falou que você tem dinheiro para pagar advogado? Eu disse, eu não. Pois agora você é réu, viu? O processo de calúnia contra a vítima continua correndo. E mesmo diante de toda a polêmica gerada no ano passado, o prefeito permaneceu realizando atendimentos. O último relato de abuso que nossa investigação apurou é bem recente, de novembro do ano passado. A paciente procurou o médico, que também é clínico geral, por causa de dores na coluna. E ele a convenceu a aproveitar a visita para fazer um exame ginecológico. Mas eu tô ouvindo falar da minha coluna. Aí ele pôs, então vamos ver seu útero. Aí ele pegou e mandou me virar pra ele e ele começou a colocar o dedo. Eu nem via como que ele tava, porque toda vez que eu tentava olhar pra trás, ele pedia pra me esticar a mão, pedia pra me olhar pra frente. Praticamente, senão atrapalha. Muitas vítimas só souberam que tinham sido abusadas após terem acesso aos vídeos. Não sabiam das filmagens. Eu não vi. Acho que nenhuma mulher não viu ele filmando. Não sabia. Se eu soubesse, eu fazia um escândalo. Dá nojo só de lembrar e de ver a filmagem que eu vi. Você tinha ideia de estar sendo filmada? Não tinha noção. Não vi nada. A violência do abuso e, em muitos casos, a descoberta de ter sido filmada durante a consulta mudou a vida dessas mulheres para sempre. A maioria sofre hoje sérias consequências psicológicas. Eu comecei a sentir sinais de síndrome do pânico e ansiedade e muito nervosismo.
E eu procurei o psiquiatra e até hoje eu tomo remédio controlado. Até agora, eu me sinto nua e despida como se a culpa fosse minha. Tô nervosa direto. Com medo que saia esses vídeos pra todo mundo ver, né? Como é que vai ficar a vida da gente. E eu moro aqui no Bretana. Não sei como é que vai ficar a minha vida. Até hoje eu tô sem comer direito, sem dormir. Eu vou trabalhar. Eu era uma pessoa que eu achava graça em nada, sabe? Agora, todo mundo acha estranho. Vem falar comigo, eu tô séria. Eu não consigo mais brincar com ninguém. E eu sou indignada por isso, sabe? Eu acabei minha vida, eu pensei até em tirar minha própria vida. Eu espero que aconteça justiça por muitas que não podem falar, que não sabem como falar, que não pôde se defender. Pode tirar, viu?